Eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos. Estou com você hoje, aluno do 8º ano, para mais uma aula de ciências. E hoje o nosso tema, doenças respiratórias. Falamos anteriormente do sistema respiratório, em aulas anteriores. Falamos da função dos órgãos, por onde o ar vai passando até chegar até o pulmão. Dissecamos um pulmão aqui também, você lembra? E agora, hoje, nós vamos falar das doenças que podem ocasionar aí no sistema respiratório. Então, espero que com essa aula de hoje você possa conhecer sobre essas doenças, que de certa forma tem doenças agudas, tem doenças crônicas. Então, que você venha conhecer essas doenças agudas que podem comprometer o nosso sistema respiratório com também os sintomas dessas doenças. Vamos também identificar os sintomas e a propagação do Covid-19 no organismo, reconhecer a importância das medidas de prevenção do Covid-19 e outras doenças respiratórias. Então, vamos lá. Você sabe que nós falamos na aula passada sobre a respiração. Respiração, troca gasosa, entrada de ar, saída de ar. Só que nesse processo de respiração, em todos os momentos, em todos os dias, nós podemos estar respirando um ar que não seja um ar tão puro. Ou seja, nesse ar pode ter impurezas, elas podem ter micro-organismos que você às vezes nem consegue enxergar com seus olhos normais. Que a gente vai falar são micro-organismos microscópicos. Então você pode estar aí respirando um vírus, uma poeira que contém um vírus, uma bactéria, um fungo, e esses micro-organismos em contato com o seu pulmão, ela vai ocasionar aí uma série de doenças. Lógico que eu falei na aula passada que as fossas nasais, elas têm esse papel de purificar, aquecer, filtrar o ar para chegar no pulmão um ar purificado, aquecido. Mas muitas impurezas também podem passar pelo sistema, pelas fossas nasais, dirigir para a faringe, para a laringe, para a traqueia, para os brônquios, e pode acontecer desses micro-organismos ficarem alojados, causar infecções aí nos seus órgãos respiratórios. Então é por isso que hoje o nosso assunto são doenças respiratórias. Vamos ver aqui. Existem as doenças que atingem tanto a laringe, a faringe, os brônquios, os bronquíolos, o pulmão. E existem essas doenças, essas inflamações, elas vão atingir, principalmente no caso ali do pulmão, porque ele é que faz essa troca gasosa, ele que retém essas impurezas quando elas não são filtradas ainda pelas fossas nasais, e vai causar aí vários distúrbios, vai causar infecções, vários desconfortos aí nos órgãos respiratórios. Pode, às vezes, a pessoa que recebe esses micro-organismos ter muita dificuldade em respirar. E nós sabemos que existem fatores que contribuem para que esses micro-organismos cheguem até os nossos órgãos. Às vezes, o ar que você está respirando, ele não é um ar puro, ele é um ar que já poluído. Você, às vezes, pode também, outro fator que agrava muito também no próprio sistema respiratório é o estilo de vida. Às vezes, a pessoa, ela faz uso de substâncias tóxicas, como, por exemplo, o cigarro. A qualidade do ar que ela respira não é favorável. Então, de acordo a essas coisas, então pode acontecer do seu organismo, do seu pulmão, receber essas impurezas e vai trazer aí vários transtornos que a gente vai falar aqui hoje, que são ocasionados pelos vírus, bactérias, pela nicotina do cigarro e pela poluição do próprio ar. Nós temos aí dois grupos de doenças respiratórias, que são as doenças agudas e as doenças crônicas. Quando é que uma doença é tida como aguda e quando é que ela é crônica? Aguda, elas são classificadas como aguda quando é por um curto período de tempo, passa aí de duração mais ou menos de 3 meses e, em qualquer caso, a pessoa tem que procurar o médico, seja a doença classificada como aguda ou crônica. O certo é procurar o médico em todas as situações. Então, as agudas, elas têm esse início rápido, duração mais ou menos de 3 meses, o tratamento também em curto período de tempo. Já as crônicas, elas já têm um início gradual, elas duram mais de 3 meses. Muitas vezes, elas têm que ter um tratamento mais prolongado, uso de remédios,
por um longo período de tempo. Essas doenças agudas, elas podem também se tornar crônicas, porque as doenças crônicas, elas afetam geralmente o pulmão, porque como eu falei para vocês, existem os caminhos que o ar vai percorrendo até chegar ao pulmão. E é lá no pulmão que ocorrem as trocas gasosas, é no pulmão que filtra esse ar, e é lá que ocorre, né, que o sangue capta as impurezas, seja vírus, bactéria, fungo, ele capta para a corrente sanguínea. Então, nesse caso aí, pode ter, às vezes, micro-organismos que vão causar alergia na pessoa, que é a rinite alérgica, e assim a pessoa é cometida por várias surpresas aí por causa de um micro-organismo que você respirou, que chegou até o seu pulmão. As doenças respiratórias agudas, normalmente é por um período menor de tempo, são doenças mais fácil de tratar, porém elas são muito comuns, porque geralmente elas também são doenças contagiosas. E nós vamos falar aí dessas infecções respiratórias que acomete aí nos órgãos respiratórios, seja faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e até o pulmão. Então, ela nesse caso, a doença, mesmo sendo aguda ou grave, é necessário procurar um médico. Mesmo se você tiver uma doença, eu estou com uma doença aguda, mas se você não cuidar, não tratar, não ir no médico, ela pode se tornar uma doença crônica e isso vai comprometer ainda mais sua saúde. Então, vamos pensar que aqui, se você está gripado, a gripe em si é uma doença classificada como aguda, mas você não cuida daquela gripe e ela vai aí, né, continuar aí por muito tempo, vai inflamando os seus órgãos respiratórios, se você passa a ter maior dificuldade de respirar e aí às vezes aquela doença ali, ela vai gerar uma doença crônica. Então, é necessário esse cuidado de ir ao médico e de tomar os medicamentos certos, corretos, sem abandonar o tratamento na metade aí, achando que já está bom. Não pode, tem que continuar o tratamento. Nós vamos falar de algumas doenças agudas, que é a gripe, faringite, pneumonia, bronquite aguda, síndrome do desconforto respiratório grave e por que não falar também do Covid-19. A gripe, quem é de você que está nos ouvindo, quem não já gripou? Todos nós gripamos, é algo que faz parte, né, principalmente nas épocas do frio, onde, às vezes, quando você está com um aglomerado de pessoas, porque a gripe é uma doença contagiosa, ela é causada por vírus, uma infecção, né, que vai ser a influenza, que vai ter muita coriza, que é o nariz, né, liberando grande quantidade de muco. Então, a gripe é uma doença simples, né, não é uma doença grave. Então, ela é tida como aguda, porém, você tem que ter os cuidados, né, na sua casa, de ir ao médico também, tomar muito líquido, em caso de todas as doenças, né, é necessário tomar muito líquido. E assim, nós vamos ver aí a gripe, como também a faringite. A faringite, o nome já está indicando, é infecção causada, que ocorre na faringe. É uma doença causada ou por vírus ou por bactéria e vai causar essa dificuldade ao engolir. A garganta fica com essa sensação, né, de um desconforto muito grande e chega a arranhar na hora que você engole e também é uma doença que vai ter febre. Já a pneumonia é uma doença que também não é uma doença desconhecida, você sabe, você já ouviu falar dessas doenças e também é uma infecção que ela atinge muito os pulmões, né? Ela atinge os alvéolos pulmonares e lá, por isso que a pessoa com pneumonia ela vai ter muita dificuldade respiratória, ele sente, né, às vezes dores no peito, febre muito alta, tosse, calafrios, falta de ar, significa que uma inflamação nos pulmões da pessoa. É necessário procurar o médico, é necessário tomar os medicamentos nos horários certos e cuidar da saúde. Existe aí a bronquite, né, que a gente chama bronquite aguda. É uma bronquite que o nome já está indicando. Bronquite vem de bronquíolos, né? Brônquios e bronquíolos. Então, a bronquite, ela acontece nesses tubos, né, que a gente falou da ramificação da traqueia, que vai levar esse ar até os pulmões. Então, geralmente acontece a inflamação desses brônquios e, às vezes, ele pode ser até confundido com a gripe normal, porque os sintomas são bem parecidos, né? É um resfriado, é uma coriza, uma tosse, um cansaço, dores nas costas. Então,
a bronquite aguda, ela pode se tornar grave uma vez não sendo cuidada. Existe outra, né, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, um desconforto na respiração mesmo, ela atinge o sistema respiratório, ela acontece aí liberação de líquido, né, nos alvéolos, que são aquelas estruturas onde ocorre a troca gasosa. Então, se acontece essa concentração de líquido nos alvéolos, então você viu então, que a troca gasosa vai ficar comprometida. Porque na aula passada nós falamos que os alvéolos são as estruturas onde ocorrem as trocas gasosas, que os alvéolos situam nos pulmões. Então, uma vez esses alvéolos sendo comprometidos, então, com certeza, né, vai ter esse desconforto respiratório, essa falta de ar, né? E aí, tem dificuldade do oxigênio chegar até as suas células, por isso que você fica com essa, né, fadiga aí respiratória. As pessoas, né, elas apresentam um quadro, seja doenças classificadas como aguda ou crônica, é necessário, muitas doenças respiratórias têm o que a gente chama de vacinação. Então, converse aí com a sua mãe, converse com o seu pai e veja aí se seu cartão de vacina ele está em dia, se você já tomou todas as vacinas necessárias. A vacina, ela é disponibilizada nos postos de saúde, ela é uma vacina gratuita. Então, você pode ir, né, juntamente com a sua mãe, verificar se seu cartão de vacina está em dia e, se não tiver, converse com a sua mãe e tome todas as vacinas necessárias. As vacinas, elas são essenciais para evitar uma série de doenças. Então, é necessário a vacinação, é necessário que você esteja atento a essas doenças. Lembrando que você também pode fazer uma pesquisa aí na sua cidade para saber, dentre essas doenças agudas aqui que a gente falou, quais as doenças que mais está propagando aí na sua cidade. Pergunte à sua mãe, dentre essas doenças que a gente falou aqui, qual a doença que você já teve? Pesquise mais sobre essa doença, pesquise das doenças aí que acomete a sua cidade, aquelas que têm maior incidência, qual o período que mais acontece. Então, isso aí é uma tarefinha aí para você que está nos assistindo, fazer aí uma pesquisa aí na sua cidade, na sua casa. Então, é necessário essa vacinação, ela é fundamental, ela é importante e nós não podemos ficar omissos a esse tão bem maior para nós, que é vir uma série de doenças, que é a vacinação. Como não falar do Covid-19? Se eu estou aqui hoje ministrando aula para você e você está ouvindo a minha aula da sua casa, significa que nós estamos num período aí de pandemia, nós estamos aí num distanciamento social por causa da doença que você todos os dias escuta, né, falar nos jornais, na internet, que é o Covid-19. Essa doença, ela não é uma doença que... O Covid-19 surgiu no ano de 2019 na China, mas o Covid em si, o vírus, ele já existia, né? Nós temos várias doenças aí pelo coronavírus e que esse Covid-19, ele é chamado também de SARS-CoV-2, né, que vai apresentar esse grau de infecção, essas dificuldades aí respiratórias. Tem pessoas que têm essa infecção, porém elas são assintomáticas. Você está vendo todo dia isso na televisão e isso não significa que a pessoa não possa ser portadora, que ela não pode transmitir a doença a outras pessoas. Então, é algo que está no Brasil, que está no mundo, é algo grave que nós estamos vivenciando. Eu acho que ninguém conseguiu imaginar que a gente ia viver 2020 numa pandemia, numa situação assim tão caótica como nós estamos. Mas é preciso seguir as orientações, é preciso a gente conhecer mais sobre a doença, conhecer o que eu posso fazer para evitar a minha contaminação, evitar a contaminação do meu próximo, e isso é algo que cada um tem que fazer a sua parte. Então, você já ouviu aulas de história, geografia, biologia, todas falando do Covid-19. Então, a doença, né, Covid-19, como é que ela está hoje no Brasil? Né, hoje nós temos aí mais ou menos, já ultrapassou aí os 29 mil pessoas que morreram, né, ainda nesse mês, esses dados são mais atualizados. Os casos confirmados
eles são aí mais de 500 mil pessoas. Então, você percebe que não é uma doença que veio com brincadeira. Ela é séria. Os sinais e sintomas que você já sabe, mas vale a pena retomar com você, que é a febre, dor de cabeça, dores musculares, dificuldade respiratória. Você sabe que a transmissão é pela gotícula de saliva, pelo espirro, pelo contato que você tem com alguns objetos contaminados. E você deve fazer a prevenção de evitar o contato ou com pessoas contaminadas ou com objetos que estejam aí contaminados. Vale usar aí a máscara, vale usar aí a lavagem bem intensa das mãos, porque você já ouviu aí em outras aulas, o vírus, coronavírus, ele tem uma membrana glicoproteica, ele é um vírus envelopado, ele tem uma camada de lipídios. Quando você lava o sabão, que você passa álcool na mão, decompõe essa molécula de lipídica. Então, o que vai acontecer? Então, esse vírus, ele fica com o metabolismo também, dificulta o metabolismo do vírus, ele não consegue reproduzir e, com isso, a doença vai embora. Então, essas medidas simples, fáceis, nós temos que fazer porque existem dois cenários aí do Covid-19. Ou a Covid-19, ele pode pegar um cenário aí rápido ou um cenário mais lento. Nesse cenário rápido, você sabe que compromete as pessoas, que compromete a vida das pessoas. Por quê? Porque nosso sistema de saúde ele não tem estrutura para receber quantidades grandes de pacientes, nós não temos estrutura médica, de profissionais de saúde para atender essa doença. Então, é necessário que a gente retarde aí essa contaminação para que ela venha acontecer lentamente e não venha sobrecarregar as unidades de saúde. Nós sabemos que existe, além de vírus, bactérias, fungos, nós sabemos da substância também que nós podemos atingir o nosso sistema respiratório, que é o cigarro, que é a nicotina, que é o tabaco. Então, em maio, comemora-se o Dia Mundial do Tabaco. O fumo, ele é grave, ele causa dependência à nicotina, ele chega no pulmão. Muitos casos de câncer de pulmão, problemas respiratórios, enfisema pulmonar, tudo vem pelo uso do cigarro, pelo uso da nicotina. Lembrando que também causa uma dependência no cérebro. Por quê? Porque o cérebro tem aquela sensação de prazer. Só que para ele manter o prazer com o passar do tempo, ela te pede mais cigarro e com isso você se torna viciado pela nicotina, comprometendo aí suas vias respiratórias, que são os brônquios, pulmão. Falei na aula passada, na hora da dissecação do pulmão, que existe aí o pulmão de uma pessoa fumante, de uma pessoa não fumante, até a coloração muda. E já foi comprovado aí que a maioria dos casos de câncer pulmonar, ela vem de pessoas fumantes. A nicotina, ela é uma droga, ela causa dependência na pessoa, como eu já disse, e é necessário diminuir quem fuma, ir diminuindo aos poucos, porque pelo que eu já ouvi falar, não é fácil parar de fumar, tem que ser aos poucos. E aí a pessoa vai liberando, vai limpando o seu pulmão. Com o passar do tempo, ela vai conseguindo aí deixar a sua respiração mais favorável, uma respiração mais sadia. E ela é capaz de vencer aí essa dependência do cigarro. Lembrando, você sabia que o cigarro causa câncer, infarto, derrame cerebral, destruição dos alvéolos e caracterizada aí por uma enfisema pulmonar, bronquite, entre outras? Então, o cigarro é grave, a nicotina causa dependência e causa doenças respiratórias. A poluição atmosférica também. A poluição atmosférica, o ar que você respira, se ele estiver contaminado com monóxido de carbono, com o dióxido de enxofre, outras substâncias aí presentes no ar, vai comprometer também suas vias respiratórias, vai comprometer o pulmão. Principalmente aí nos idosos, as crianças, tem que ter esse cuidado de respirar um ar puro, porque a poluição ela é grave, ela traz consequências drásticas para nós e, inclusive, até mesmo a morte. Vou deixar aqui algumas atividades para você responder. Você vai pesquisar sobre essas doenças, você vai conhecer mais sobre a doença Covid-19, você vai conhecer sobre essas doenças contagiosas e essas que causam grandes inflamações nas suas vias respiratórias. Tem aqui algumas atividades, não deixe de fazer, não deixe de pesquisar. Espero que você tenha gostado da aula e até a nossa próxima aula. Te aguardo, viu?
Esta semana termina o primeiro ciclo do regime de estudo não presencial.